uma cidade rica em ouro, com arquitetura em anéis concêntricos, governada por reis descendentes de um deus. Uma civilização avançada capaz de dominar nações e que, segundo os relatos antigos, desapareceu em um único dia, afundou no mar e nunca mais foi encontrada. Pelo menos não oficialmente, né? Mas afinal, o que realmente se sabe sobre Atlântida e por que mesmo depois de 2 milênios a humanidade ainda busca essa cidade? Bom, se você quer saber um pouco mais sobre toda a verdade que existe sobre Atlântida, fica aqui nesse vídeo e já deixa o teu like, tá bom? Quem falou de Atlântida primeiro? A primeira pessoa a mencionar Atlântida foi Platão, por volta de 360 a.C. Aposto que você não sabia dessa, né? No diálogo de Timeu e Critias, ele conta a história de uma ilha poderosa e rica que existiu além dos pilares de Hércules. Nome antigo aí para o Estreito de Gibraltar, que fica ali perto da Espanha e Portugal. Platão diz que essa história foi passada ao legislador Solon durante uma visita ao Egito. Lá, sacerdotes teriam dito a ele que Atlântida foi uma nação que existiu 9.000 anos antes de sua época. Ele descreveu uma civilização avançada, militarmente poderosa e que tentou conquistar inclusive a Europa naquela época, mas foi derrotada então por Atenas, e que depois foi destruída também por catástrofes naturais, terremotos e inundações, até desaparecer no mar. Platão termina o relato então com uma frase simples, abre aspas, e assim em um único dia, noite infeliz, Atlântida afundou, fecha aspas. Eu vou te falar exatamente o que esses relatos de Platão diz sobre a Atlântida, como eles eram realmente, como era a cidade, como tudo funcionava naquela época, mas antes disso eu quero pedir para você deixar o teu like aqui e se inscrever aqui no nosso canal se você está gostando desse vídeo aqui, e bora falar então sobre como de fato era essa cidade. Como era Atlântida? De acordo com Platão, Atlântida não era apenas uma lenda qualquer. A ilha era enorme, maior do que a Líbia e a Ásia juntos, segundo ele. No centro havia uma cidade circular com 3 anéis de água e 2 de terra. No meio, um templo dedicado inclusive ao deus Poseidon, feito de pedras vermelhas, brancas e pretas. A cidade tinha canais que ligavam o mar ao centro e produzia um metal raro, chamado Orichalcon, que ele relatou que era brilhante como o fogo. Atlântida também possui uma sociedade organizada, com leis, comércio e agricultura sofisticada. O nível de detalhe impressiona, tanto que muitos estudiosos se perguntam até hoje por que Platão inventaria uma história assim tão precisa. Onde ela teria ficado e onde procuram hoje. Ao longo dos séculos, várias localizações foram propostas para Atlântida. A teoria mais tradicional a coloca no Oceano Atlântico, próximo a Ilhas Canárias ou Açores. Essa ideia ganhou força porque essas ilhas ficam logo depois do Estreito ali de Gibraltar que Platão citou. Outro sugere que Atlântida estaria na Antártida, olha só que loucura, citando mapas antigos que mostram aquela região sem gelo, algo impossível para a ciência da época. Há também quem acredite que Atlântida era, na verdade, a civilização minoica, destruída por um tsunami após a erupção do vulcão Santorini. Mas uma das teorias mais intrigantes é a que liga a Atlântida à África, mais precisamente à Mauritânia. Existe uma formação geológica chamada Richat, também conhecida como o Olho do Saara. Vista do espaço, ela se parece exatamente com a descrição circular da cidade de Platão, e mais, fica na região onde ele dizia que a Atlântida de fato existia. Mito, alegoria ou história real? Durante muito tempo, os historiadores disseram que Atlântida era apenas uma alegoria, uma metáfora política criada por Platão naquela época, para criticar a decadência de Atenas. Mas há detalhes que vão além de uma simples alegoria nessa história, obviamente, né? Ele nomeia reis, descreve a geografia, fala de distâncias exatas e conecta histórias a locais reais daquela época. E isso faz, obviamente, com que muitos arqueólogos considerassem a possibilidade de que alguma civilização real, de fato, inspirou o relato dele. A teoria mais aceita nesse sentido é que Platão pode ter ouvido sobre o fim da civilização minoica destruída por catástrofes naturais por volta de 1600, que foi a erupção do vulcão Santorini. Mas mesmo essa hipótese não explica, né, todos os detalhes, obviamente. Com o passar dos séculos, o mistério só aumentou. Olha só, no século XVI, o cartógrafo Piri Reis, do Império Otomano, produziu um mapa que mostrava a costa da América do Sul com detalhes precisos da Antártida sem gelo. Esse mapa, de fato, existe, está guardado no Palácio de Topkapi, em Istambul, e já foi analisado por historiadores e cientistas. Até hoje, ninguém sabe como ele obteve aquelas informações que ele colocou nesse mapa. No século XIX, o escritor Ignatius Donnelly publicou o livro Atlantis, The Antediluvian World,
que em português significaria aí o mundo, né, antes do dilúvio, vamos dizer assim. E defendeu que todas essas grandes civilizações, Egito, Índia, América, vieram de Atlântida. Mais tarde, a ocultista Helena Blavatsky incluiu Atlântida na doutrina da teosofia, dizendo que ela foi o lar de uma raça espiritual avançada e que caiu por causa do orgulho. Esquisito, né? Desde então, Atlântida virou o tema de livros, filmes e documentários, e até expedições financiadas por governos e milionários. Mas qual a sua opinião? Você acredita que realmente a Atlântida existiu? Você acha que realmente faz sentido esse relato aí que Platão descreveu? Ou tu acha que ele estava ali meio, sei lá, usando algumas paradas ilícitas daquela época e fez um relato muito louco lá e sem sentido nenhum? Deixa aqui a tua opinião. E eu falei nesse vídeo aqui sobre um relato muito interessante, que é sobre o mapa de Piri Reis. Esse mapa é muito interessante porque ele relata a Antártida sem gelo. Numa época muito anterior à nossa, cerca de 1500, ele coloca essa região da Terra sem gelo, uma coisa que hoje é muito estranho pensar na Antártida sem gelo, né? Mas se você quer saber um pouco mais sobre esse mapa e tudo que ele pode revelar sobre uma civilização talvez perdida que viveu lá naquela região, é só você clicar aqui do lado para você assistir esse vídeo que eu já gravei, já falando sobre esse mapa, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa teu like nesse vídeo, hein?